Olá, pessoal, vamos dar continuidade aí, né, nossa disciplina de paciente crítico aí, né, e vamos falar da competência aí do enfermeiro aí, né, como profissional ali, atuante ali, né, perante a unidade de terapia intensiva, perante esse paciente crítico, né. Então, quais são as competências? Primeiro, né, esse enfermeiro, ele tem que ter um conhecimento técnico, científico e de liderança, né. Lembrando que nós temos o enfermeiro assistencial, né, que vai estar atuando dentro da unidade de terapia intensiva, né, prestando cuidado direcionado aí, né, direto a esse paciente. E nós temos também o enfermeiro ali, né, como líder na parte de gerenciamento ali, né, daquele local, daquela unidade, tá? Então é de extrema importância ter esse conhecimento. E o que ele tem que ter ali, né, de atuação? Primeiro, ele vai ter que saber trabalhar em equipe, saber administrar, ter conhecimento de dimensionamento, né, de toda aquela questão que nós já sabemos que o enfermeiro ele tem que ter em todos os ambientes, tá? Então, tem que saber gerenciar, tem que saber conduzir, tem que ter uma visão holística, né, de cuidado ali mesmo, tem que ter uma habilidade cognitiva, porque é um local que necessita muito de atenção redobrada ali nos cuidados, tá? Precisa ter humanização, uma boa comunicação, iniciativa, atitude, né? Tem que ter uma boa disposição ali mesmo, né? E também tem que ser atuante na questão ali mesmo de atualização, né? Ou seja, ele tem que estar sempre se estudando, se atualizando, né, de acordo com os novos protocolos, tá? Lembrando que ali, né, um local ali mesmo, né, que tem uma grande, ele tem que ter boa competência, uma boa parte técnica ali, responsabilidade, segurança no que vai fazer, né? Ele tem que ter uma boa questão ali mesmo de dinâmica, né, de saber ali administrar e também ali saber ali, né, utilizar o seu tempo em prol ali mesmo de todos os cuidados. Lembrando, né, que esse enfermeiro, né, ele tem que conhecer todos os pacientes da sua unidade e também tem que conhecer aqueles que você vai estar ali diretamente ali, né, conduzindo os cuidados ali. Então é de extrema importância também ele ser um bom profissional naquela área, por quê? É ele que vai treinar e vai estar conduzindo ali o técnico de enfermagem ali, né, naqueles cuidados. E o enfermeiro, ele vai ter que aplicar o processo de enfermagem, né? Então, só relembrando. E quais seriam as etapas desse processo de enfermagem, né? Então, vamos relembrar. Primeira etapa, avaliação. Ou seja, né, ele vai estar avaliando ali, né, cada caso, o que aquele paciente está apresentando, qual o histórico dele que levou ele a estar ali naquela unidade, ou qual é, né, a patologia, né, ou algo que levou ele àquele estado crítico, tá? Depois ele vai estar ali, né, depois de todas essas informações ali, né, ele vai estar traçando o diagnóstico de enfermagem através do NANDA, né? Então vai ter os domínios, né? Então ele precisa estar ali aplicando o processo de enfermagem, aí vem o diagnóstico, depois da avaliação, diagnóstico, nós vamos ter a terceira etapa, que é o planejamento, ou seja, tem que fazer um planejamento de cuidados a este paciente de acordo com as necessidades que ele está tendo. E aí vem, né, a parte mesmo das intervenções de enfermagem, né? O que eu posso estar fazendo ali para poder contornar, para poder melhorar a hemodinâmica, né? A questão daquele paciente que está no estado crítico. E, por último, a evolução. Ou seja, como que esse meu paciente está evoluindo, né? Ele está melhorando? Ele está piorando? Eu preciso ali mudar, né, alguma questão da minha prescrição, dos cuidados, né? Esse enfermeiro, ele tem que ter, né, uma questão mesmo de um controle emocional, tá? É uma área que é muito difícil porque você vai ter muitas perdas, tá? Infelizmente é uma área, né, é um setor onde vai ter as maiores perdas, vai ser, né, a unidade de terapia intensiva, né? Então, assim, ele tem que estar preparado emocionalmente, ele tem que estar sempre ali, né, conversando, estar ali sempre ali com acompanhamento psicológico ali mesmo, né, daquele setor, porque é um setor que acaba, né, acumulando ali, né, várias questões emocionais,
né? Porque você vai estar ali lidando, né, com pessoas, muitas vezes são pessoas que chegam conversando, são pessoas que estavam ali falando, e de uma hora para outra você encontra a pessoa inconsciente, ou uma pessoa já realmente, né, ou até mesmo uma pessoa que chega ao óbito aí, e a gente tem que estar preparado, né? Inclusive esse enfermeiro, ele tem que ter preparo para lidar no momento da morte, tá? Que é onde ele faz o acolhimento da família, é onde ele está ali, né, passando todas as informações aos familiares, é onde ele está preparando, né, aquele corpo ali. Então, quando a gente fala de cuidados, os cuidados vão ser toda aquela prestação de cuidados desde o início até mesmo até a morte, né? E nós temos aí, né, os critérios éticos, as questões éticas, né, de respeito ali, e também tem a questão de humanização, não adianta, né? Hoje, a tendência é que as unidades de terapia intensiva elas sejam mais humanizadas. O que seria essa questão da humanização? Seria mesmo, né, que se torne um local mais ali mesmo acolhedor, né? E porque já é um momento difícil. Imagina, né, aqueles familiares ali, então tem que ser acolhidos, né? E isso ajuda muito na questão da recuperação, da melhoria desse paciente. Então, é de extrema importância esse acolhimento, esse preparo. Então, vem aquelas questões, né, os critérios que nós temos aí, que nós aprendemos lá, desde os fundamentos de enfermagem lá, que é saber ser, saber fazer e saber agir no momento certo, né? E sempre, né, buscando, né, sempre ali sendo, né, se atualizando ali, né, das questões, das técnicas ali, né, que vão estar ajudando nas melhorias aí, né, da reabilitação desse paciente, tá bom? Até a próxima unidade.